Implementação dos cuidados de enfermagem. Pessoal, antes de qualquer coisa, quero dizer para vocês que isso que vocês estão vendo aí na tela não tem nada a ver com a implementação dos cuidados de enfermagem. Na verdade, isso se trata de uma prescrição de enfermagem. Mas eu preciso disso para eu fechar o meu raciocínio com vocês. Fiquem até o final que vocês vão entender. Bom, então aqui, como eu disse para vocês, isso é uma prescrição. Alteração do nível de consciência, observar, anotar e comunicar a enfermeiro ou médico de plantão, no período da manhã, tarde e noite. Realizar banho no leito, no período da manhã. Fazer higiene oral após o banho com antisséptico bucal 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Trocar curativo da região sacra após o banho. Fazer com soro fisiológico 0,9% morno, mais colagenase em tecido necrosado e AGE em tecido de granulação. 2 vezes ao dia, manhã e noite, no caso. Então, pessoal, como eu já disse, isso trata-se de uma prescrição de enfermagem. Então, o que é implementação dos cuidados, afinal de contas, se isso é uma prescrição de enfermagem? Então, essa questão de alteração do nível de consciência, observar, anotar e comunicar, é você ir lá na beira do leito do paciente, você conversar com o paciente, saber se o paciente está conversando, saber se o paciente está ouvindo, saber se o paciente está respondendo suas perguntas de acordo, saber se esse paciente não está com nenhum tipo de confusão, enfim. Então, saber se o paciente está interagindo com o meio. Então, isso é você implementar esse cuidado da questão do nível de consciência. E está pedindo para você anotar e comunicar enfermeiro ou médico de plantão. Bom, geralmente eu quero dizer para vocês o seguinte: vamos colocar que talvez 90% ou até mais da implementação dos cuidados de enfermagem, quem acaba fazendo é o auxiliar e o técnico de enfermagem. Mas isso, pessoal, eu vou colocar dessa seguinte maneira para vocês. Isso é uma coisa que vem mudando. Isso é uma coisa que vem mudando e o Corém vem fazendo o enfermeiro participar cada vez mais nos cuidados. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha vida. Eu trabalhei 10 anos como auxiliar de enfermagem e acontece que muitas coisas que o enfermeiro faz hoje em dia, nós já fazíamos na época como auxiliar de enfermagem. Tirando algumas atribuições, como, por exemplo, coleta de gasometria arterial, isso sempre foi do enfermeiro, sempre foi uma atribuição dele. Mas, por exemplo, na minha época nós instalávamos bolsa de sangue, concentrado de hemácias, nós passávamos sonda de alívio, sonda vesical de demora, sonda nasogástrica, enfim. Nós já fazíamos isso enquanto auxiliar de enfermagem. E o Corém foi tirando isso. Mas, enfim, mesmo o Corém tendo tirado a grande parte dos trabalhos auxiliares, ter colocado como atribuição exclusiva do enfermeiro, acontece que quem faz a maior parte da implementação dos cuidados são os auxiliares e técnicos de enfermagem. Isso até hoje. Mas, enfim, vamos seguir aqui os raciocínios. Realizar banho no leito de manhã. Então, você implementar esse cuidado é você pegar, ir lá e dar o banho no paciente. Você preparou o material e você dar o banho. Isso é implementar. Fazer higiene oral, pode colocar realizar também se quiser. Fazer higiene oral após o banho com antisséptico bucal 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Ou seja, com improviso lá, uma pasta de dente que você diluiu, ou seja, um clorexidina em 0,12%, enfim. O importante é fazer uma higiene com material adequado. Então, faz, é literalmente você fazer. Isso é você implementar o cuidado nessa questão da higiene oral. Trocar curativo da região sacra após o banho, fazer com soro fisiológico 0,9%, mas colagenase em tecido necrosado e AGE em tecido de granulação, manhã e noite, 2 vezes ao dia. Pessoal, então, praticamente, para a gente não deixar dúvida nenhuma aqui a respeito de implementação, implementar um cuidado é você fazer, você realizar, você
executar, você administrar, enfim, você virar o decúbito. Isso é implementação, né? Se a gente fosse resumir, acho que uma palavra só seria o fazer, ou talvez executar. Mas como eu disse, tem várias palavras que se encaixam na implementação, que é você ir lá na beira do leito fazer, executar, administrar, trocar, virar decúbito. Então, implementação é o fazer. Essa, na verdade, é a quarta fase do SAI, da sistematização da assistência de enfermagem. E como eu comecei por evolução por esses dias, eu vou fazer de trás para frente mesmo, que vai dar na mesma. A ordem não altera os fatores. Mas a evolução é a última etapa, que é a avaliação também, pode ser compreendido como avaliação. E em penúltimo vem implementação, que é fazer os cuidados. Existem países europeus, a maioria praticamente, países da América do Norte, como Canadá, Estados Unidos, não terá auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, o que acontece? Existem enfermeiros assistenciais que vai dar o banho, vai trocar o curativo, vai fazer higiene oral, vai medicar, encaminhar paciente para exame, etc. Existem enfermeiros que vão ficar muito com essa parte assistencial e vai ter um enfermeiro que vai fazer a gestão do serviço. Então, nesse caso, você como enfermeiro, você vai fazer a maior parte da implementação dos cuidados. Você vai fazer coisas que aqui no Brasil quem faz é o auxiliar técnico, como dar banho, trocar o curativo, né? Essas coisas são automáticas, dar banho, higiene oral, troca de curativo, enfim. Então isso é como eu estou dizendo, isso é no Brasil, pessoal, que o auxiliar técnico de enfermagem faz. Lá fora não tem isso. Lá fora o enfermeiro faz o mesmo serviço do auxiliar, do técnico. A diferença é que ganha um pouco mais, mas enfim. Então é isso, pessoal. Implementação é o fazer, é ir lá na beira do leito e fazer literalmente o cuidado, executar, administrar, virar, enfim, realizar, entenderam? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje, implementação dos cuidados de enfermagem. E o Muito Mais Enfermagem fica por aqui. Fiquem com Deus.